Simbologia e neuroassociação aplicada no digital. Hoje é o dia que você vai receber um poder de influência estratosférico. Esse conhecimento que eu vou te passar ele é bem escasso no digital, tá? Poucas pessoas falam sobre isso. Os grandes players do mercado digital aplicam isso, mas muitos não abrem o jogo, tá? Então já se inscreve aí e eu quero te ver mais vezes aqui no canal. Antes mesmo de começar a aula, eu queria te apresentar e te fazer um convite. Se fizer sentido para você assistir uma aula de apresentação sobre o meu curso, o nome dele é Perfil Impossível de Ser Ignorado. E nele eu te ensino sobre o Instagram, te ensino como usar a simbologia ao teu favor, como criar conteúdo, como é que deve ser a tua biografia, foto de perfil, destaque, como criar arte, reels, entre outras coisas. Mas eu falo mais sobre ele no final. Então vamos para a aula. Jardel, o que é neuroassociação? Neuroassociação são associações que a gente faz no nosso cérebro de eventos externos, seja uma música, seja um símbolo, com estados emocionais. Quando toca uma música, por exemplo, de quem você lembra, né? Dependendo da música, você vai lembrar da ex, por exemplo, se for Matheus Cauã, né? Vai fazer você lembrar da ex, ou da namorada, enfim, ou de uma pessoa do passado, que é uma ex. Esse é um exemplo perfeito de neuroassociação, né? A música, mas também pode ser um símbolo. E falando sobre símbolo, eu vou trazer o jogo do milhão aqui valendo R$ 1 milhão, tá? Natal, Papai Noel e Família Feliz. De quem você lembra? 3, 2, 1. Eu acho que muitos já chutaram aí, já acertaram, mas eu vou melhorar. Qual o refrigerante? Agora 100% já acertou. Vou melhorar. Qual o refrigerante? Você só olha para as cores e você já sabe o que eu estou falando. Então qual é a estratégia da Coca-Cola principalmente? É fazer neuroassociação. Inclusive tu vai olhar para um comercial da Coca-Cola, não é abra o refrigerante, é abra a felicidade. E, inclusive no Natal não pode faltar uma Coca-Cola na mesa, né? As pessoas estão sempre ali. Eu, por exemplo, não bebo, mas eu estou dizendo que você lembra do Natal, você lembra do Papai Noel, você lembra da família feliz, você lembra da Coca-Cola. Então olha que jogo poderoso de neuroassociação eles fizeram. Você está no Natal com a família e alguém vai perguntar: por que está faltando a Coca-Cola? Então eles criaram essa necessidade, né? Eles criaram esse lugar. Sem Coca-Cola aí não faz sentido o Natal, a ceia do Natal. Para a maioria das pessoas é assim. Eu conheço pessoas, tenho tios e tias que não vivem sem Coca-Cola. E a marca, o brand da Coca-Cola é tão poderoso que até o Papai Noel mudou de cor, né? Não sei se você sabe, é uma curiosidade, mas o Papai Noel, a cor original dele é verde e foi alterada para vermelho depois dos comerciais da Coca-Cola. Então olha que foda, olha o poder que ela tem dessa marca, né? Olha a marca que ela criou. Mas assim como ela cria neuroassociações, você também consegue criar. E é isso que eu te ensino lá no curso, né? Inclusive a aula que está aqui embaixo é uma aula sobre posicionamento. Talvez você consiga assistir essa aula antes que eu troque lá por outra aula de apresentação. Então aproveite, se ainda estiver lá, você vai assistir. Se não tiver, vai ter outra aula muito top também. Jardel, o que é um símbolo? Vamos nessa. É um elemento visual, linguístico ou gestual que comunica um conceito, ideia, objeto ou um significado mais amplo, né? Isso individual ou coletivo. Depois eu explico melhor sobre essas questões. Quando você vê um símbolo, o que acontece? Ele começa a passar por uma fase de processamento em 3 milissegundos que eu vou explicar em outra aula. E ele começa a liberar hormônios e neurotransmissores que vão gerar emoções, vão gerar comportamentos e isso de forma repetitiva vai gerar o quê? Resultados. E aí você pode me perguntar: Jardel, o que é neurotransmissor? O neurotransmissor pode ser definido como um mensageiro químico, que é liberado pelos neurônios. Já começa a ser ativado e mandar mensagem: vai estar sentindo tristeza, vai, tristeza, aí você começa a se sentir triste. Aí começa a baixar a postura, sente a emoção e depois se comporta como a emoção, entendeu? Então é um mensageiro que diz como você deve se comportar. Só que quando você tem conhecimento sobre isso, você consegue hackear o jogo, né? Você consegue mudar. Porque o estado interno está totalmente conectado à tua postura. Se tu representa uma coisa internamente no teu cérebro de forma negativa, a tua postura vai baixar. Se tu tá triste, tu vai se fechar. Só que os dois estão interligados. Então se tu tá mal mentalmente, tu muda a tua postura e fica de forma positiva, começa a sorrir, o teu cérebro não entende. Aí ele começa a liberar hormônios e neurotransmissores positivos. Aí tu muda o estado interno. Ficou feliz, vendo de uma ótica diferente, tu acaba mudando a postura de novo. E aí sobre neuroassociação também eu vou trazer essa frase: tudo eu nessa casa. De quem você lembra? 3, 2, 1. Todo mundo lembra da mãe, né? Eu acho que toda mãe fala isso, né? Então,
Exatamente, essa frase ela é neuroassociada à sua mãe. Quando você lembra do símbolo mãe, né, do que ela representa para você individualmente, no coletivo ela representa tudo isso, né? A mãe, coletivamente, no inconsciente coletivo, ela tem várias características, né? Que se repetem. Mas, inclusive, a mãe que mora aqui no sul fala a mesma coisa de uma mãe que mora no Ceará. As mesmas palavras, tipo, se não for eu, tudo é eu nessa casa. Eu quero saber quando eu for embora, o que vai acontecer com vocês, não sei o que, enfim. Então, quando você lembra desse símbolo mãe, você lembra da mãe, você vai representar de forma positiva ou negativa dependendo da sua experiência com ela. E Jardel, como é que eu aplico isso no digital, né? Vamos imaginar uma suposição aqui. Imagina que você tem uma comunidade de mães que se chama Mães Extraordinárias. O objetivo é criar um grupo de apoio de mães que vão se desenvolver através do autoconhecimento para criar filhos prósperos. Então a ideia dessa comunidade, por exemplo, é fazer com que a mãe comece a se autoconhecer e que ela saiba cuidar do filho da maneira certa para evitar bloqueio, traumas e outras coisas, né? Porque hoje, na fase adulta, a gente é o reflexo de quem a gente era como criança, né? Os bloqueios que a gente teve, se você é criativo, se não é, se é envergonhado, se não é, se é bloqueado em uma área ou não é. Então, muito está correlacionado com a infância, né? A gente está repetindo os padrões da infância. Então, quando uma mãe sabe treinar o filho da maneira certa, o filho já sai mais desbloqueado, né, em alguns sentidos. Então, vamos supor que a ideia principal do produto é essa, e eu vou criar um conteúdo em história e neuroassociar a esse produto que a gente vai vender. Então, presta muita atenção no texto. Esse texto realmente ficou forte. Eu não fiquei corrigindo vírgula e acentuação e tal, eu só escrevi porque tinha que planejar outra aula também. Mas acredito que esse texto vai falar com o seu coração de alguma forma. Então, respira e vamos nessa. Tudo eu nessa casa. Que saudade de você, mãezinha. Sinto falta dos seus sermões, do calor do seu abraço e das chinelas teleguiadas que acertavam até quando eu estava escondida. Sim, a NASA deveria estudar mais as suas chinelas. Mãe, hoje eu estou longe de você. Já saí de casa e estou vivendo minha própria vida. Mas ainda lembro das caras e bocas que você fazia quando eu procurava algo na casa toda e não encontrava. É como se eu estivesse vendo você aqui e agora, de tão nítido que é. E agora vem a frase: se eu for aí encontrar, você já sabe, né? Eu, com medo de você vir, ainda procurava mais um pouco. E lá vem você. Aparecia com o seu poder mágico e tirava da cartola o que eu estava procurando, mesmo que eu já tivesse procurado várias vezes no mesmo lugar. Só de lembrar eu consigo ouvir. Tudo eu nessa casa. Quero ver quando eu não estiver mais aqui. Eu confesso que perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. Minha mãe, gratidão por ser você. Você fez o melhor que pôde e apenas replicou o que aprendeu com seus pais. Eu sei que se você tivesse mais conhecimento, eu não teria passado por tantos problemas. Talvez eu seria mais criativa. Talvez eu teria mais controle emocional. Talvez eu não teria tantos medos e bloqueios. Mas mesmo assim, sou grata. Gratidão por me trazer à vida. E hoje, caminhando sozinha, adulta e em breve serei mamãe também. Eu decidi me autoconhecer, evoluir e ser uma mãe extraordinária. Não só pensando em mim, mas no futuro dos meus filhos e na mentalidade deles. Hoje eu entrei na comunidade Mães Extraordinárias. E se você é uma mãe que ama seus filhos, se autoconheça e treine seus filhos para um futuro brilhante. Clica no link que está abaixo e assista a aula de apresentação. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei uma história e neuroassociei essa história, né, esse sentimento que você sentiu, você sorriu, você se emocionou de alguma forma, você viveu, você se conectou com o que sua mãe falava, e aí eu conectei ao Mães Extraordinárias, que era o produto que eu queria vender. É totalmente diferente do marketing de hoje, né? Porque normalmente a galera só promete. Então você chegaria em um anúncio, isso aqui pode ser claramente um anúncio, onde a pessoa só coloca assim: se você quer entrar na minha comunidade de Mães Extraordinárias para ter mais autoconhecimento e treinar seu filho, clica no botão Saiba Mais. Todo mundo faz isso. Mas contar histórias que emocionam e neuroassociar com o produto que você quer vender, com a ideia que você quer vender, como um cavalo de Troia, colocar isso no meio, sem que a pessoa perceba, e só no final, depois da história, depois de emocionar, depois de fazer a pessoa sentir, depois de usar símbolos com palavras,
ativar o emocional da pessoa e fazer ela se comportar e tomar a atitude de entrar, porque isso fez tanto sentido, emocionou tanto ela que faz sentido ela ser uma mãe extraordinária. Faz sentido ela fazer com que os filhos cresçam cada vez mais e prosperem para não passar os bloqueios e traumas que ela viveu. E aqui eu te falo, use isso de forma ética. Você aprendeu, se você pegar esse mesmo contexto, você já vai conseguir aplicar. Mas se você quiser aprender mais, você tem que entrar no perfil Impossível de Ser Ignorado, que é onde eu te ensino de forma mais clara como é que você vai usar isso de forma intencional. Então assim, se essa aula fez sentido para você e você deseja aprender mais como aplicar isso, eu deixei uma aula de apresentação do meu curso aí no link da descrição. Então clica no link lá, já vai assistir a aula e claro, não esquece de se inscrever, de dar o like e comentar se essa aula fez sentido para você, para que eu comece a trazer mais conteúdos aqui. Então, valeu, um abraço e eu te vejo lá na aula de apresentação do curso.